Minha gente, eu vou me dispensar de todas as formas de tratamento e quero chamar a todos de meus irmãos e minhas irmãs. É a forma mais inclusiva que nós temos. Com essa expressão eu quero incluir a todos, como Deus nos inclui. Estamos nessa missa do início do meu ministério aqui na Diocese de Caicó. Eu me perguntava, o que será que Deus está pedindo a mim e a Diocese de Caicó? E ontem, quando eu preparava essa homilia, rezava os textos de hoje, eu me perguntava se a nossa igreja não deveria ter a mesma postura da filha de Santana, da mãe de Jesus, a postura de quem escuta a palavra e a coloca em prática. Por isso, se tivermos a mesma postura de Maria, estamos no mês mariano, hoje festa de Nossa Senhora Auxiliadora, como discípulos missionários deveríamos nos perguntar o que Deus nos falou nesta liturgia da palavra que acabamos de ouvir. Penso que à luz da primeira leitura, Deus está nos pedindo, pede da igreja da Diocese de Caicó, que nós sejamos uma igreja de acolhida. Como nos fala o Papa Francisco, no seu último documento, que na verdade é o seu primeiro documento, que seja uma igreja em saída, uma mãe de portas abertas. Primeira leitura de hoje, nós ouvimos aquilo que nós chamamos de o Pentecostes dos Samaritanos. Se na primeira hora nós vemos no dia de Pentecostes o Espírito descendo sobre a comunidade cristã reunida, primitiva, mas ainda marcada pela presença judaica, hoje nós vemos o Espírito descendo sobre a comunidade dos samaritanos. E todos nós sabemos que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Muitas vezes o olhar do judeu piedoso olhava para o samaritano como alguém de segunda categoria, alguém que não vivia a fé com radicalidade. Essa tentação que os nossos irmãos judeus caíram na época de Jesus não é diferente muitas vezes da nossa tentação nos dias de hoje. Por isso eu me perguntava, quais são os samaritanos aqui no nosso seridó? Conheço pouco para dar essa resposta, mas pensei que talvez poderia dar duas respostas. Talvez, ou com certeza, os nossos irmãos de outras denominações religiosas muitas vezes são vistos por nós como samaritanos. Ontem, no encontro que eu tive com as autoridades civis aqui da nossa diocese, eu dizia que saudava também as autoridades que eram de outras denominações religiosas. E eu dizia que a gente não pode entender as nossas religiões como se entende as torcidas de futebol, as polêmicas que existem, as brigas entre as torcidas, entre Flamengo e Vasco, por exemplo. Mas agora, na época da seleção, na época da Copa do Mundo, nós não veremos mais quem é Flamengo, quem é Vasco, todos somos brasileiros. E eu me perguntava, se a gente consegue superar diferenças de torcidas de futebol, que muitas vezes chegam às raias da violência por causa de uma seleção, será se nós não somos capazes de superar as diferenças religiosas nossas por causa de Jesus? Há alguma coisa errada se nós não fizermos isso. Não é possível que aquele que nos une, que é Cristo, que aquilo que nos une é o amor, não sejam maiores do que tudo aquilo que nos separa. Então convido a Diocese de Caicó a viver essa abertura ao diálogo ecumênico e interreligioso. Talvez 3 palavras diante disso: diálogo, tolerância e respeito.
Penso que também os samaritanos aqui no nosso seridó são os marginalizados. Nós muitas vezes olhamos para os marginalizados como os coitadinhos. E não nos esqueçamos que eles são os preferidos de Deus. Eles são os sacramentos por excelência da presença de Jesus. Em Mateus 25 o Senhor disse: todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. São por excelência os vigários de Cristo, fazem as vezes de Cristo. E lembro de um modo especial dos nossos irmãos dependentes. E aí contem com o meu apoio, a pastoral da sobriedade. Lembro os presidiários. E contem com o meu apoio, com o meu incentivo, a pastoral carcerária. Nós sabemos o quanto é difícil e quanto precisamos de ousadia para sermos presença, muitas vezes, em ambientes onde aparentemente Deus não está presente. Que a igreja de Caicó seja sinal daquele que enfaixa as nossas feridas e que cura os nossos corações feridos. Olhando para a segunda leitura de hoje, talvez Deus esteja nos pedindo, ou com certeza Deus está nos pedindo, uma igreja de martírio, uma igreja de testemunho, que seja capaz de resistir ao sofrimento por causa do Evangelho. E isso significa o que, minha gente? Uma igreja que seja profética, capaz de denunciar as injustiças e anunciar a alegre esperança do reino de Deus, disposta a pagar o preço caro da profecia, como Cristo pagou. No sertão do Seridó, que a igreja de Caicó seja uma igreja que se coloque ao lado das vítimas da seca, lutando para que seus direitos sejam respeitados. E aí, contem comigo, todo o apoio das pastorais sociais, sobretudo nesse campo, que é um desafio para nós. Nós sabemos que temos um problema sério na nossa... Não é somente o problema da seca, mas o problema da cerca. Eu pergunto, como um país como Israel, que é um deserto, resolveu o problema da seca, e nós não somos capazes de resolver o nosso problema? O problema da seca não é problema de Deus, é problema nosso. Talvez falte vontade política, mas com certeza também falta da nossa parte empenho político, porque os políticos são eleitos por nós. Olhando para o Evangelho de hoje, com certeza Deus está nos pedindo uma igreja orante, uma igreja que saiba permanecer no amor. E o problema, minha gente, da oração é que oração não é questão de cabeça. A gente não aprende oração nos livros, como também oração não é questão de pele, dizer eu estou sentindo isso. A gente sente calor, sente frio, mas não é. Oração é questão do coração. Ou a oração chega ao nosso coração e ela é capaz de transformar as nossas profundezas, ou ela fica presa na cabeça, ou fica apenas uma emoção que muitas vezes acontece também num show de rock. É preciso que a experiência cristã de oração seja uma experiência de intimidade que atinge o nosso coração. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz: eu te rogo por eles, por aqueles que me destes, porque são teus. Eu quero hoje fazer minhas essas palavras de Jesus na oração sacerdotal. Pedir a Deus que eu tenha consciência de que vocês não são meus, vocês são de Deus. E eu estou aqui a serviço de Deus,
por vontade de Deus. Se não fosse por Deus, eu não estaria aqui. Foi Ele que me chamou para esta missão. Queria pedir a Deus que eu possa viver sempre com a consciência de que eu sou apenas delegado dele, embaixador dele, vigário do bom pastor, chamado a fazer as vezes do bom pastor. Por isso eu convido a nossa igreja de Caicó, que queira ser uma igreja orante, que comece rezando e promovendo as vocações. Nossa diocese tem uma história vocacional. Padre Ivanoff, ao fazer essa rápida síntese dos 75 anos da nossa história, nos lembrou toda a história vocacional da nossa diocese, sobretudo a partir do empenho de Dom Heitor. É interessante, nossa diocese é uma referência vocacional. Proporcionalmente, olhando o número de padres que nós temos com a população, somos uma das dioceses que estamos melhores assistidas. Agora, na Assembleia dos Bispos em Aparecida, o bispo de Óbidos procurou o núncio apostólico pedindo ajuda, porque sua diocese não tem padres. E o núncio apostólico pediu que conversasse comigo, porque ele diz: a diocese de Caicó tem padres. É uma referência vocacional. Mas isso, minha gente, não deve fazer da gente nem vaidosos, nem ao mesmo tempo acomodados, dizer: já temos padres suficientes. Se temos padres suficientes para nós, não tem padre suficiente para a igreja. Está na hora de nós darmos da nossa pobreza. Por isso eu me alegro com a diocese em saber que nós temos 5 padres de nossa diocese prestando serviço em outras dioceses irmãs, na diocese de Mossoró, na diocese de Ji-Paraná, Rondônia. E convido a diocese que reze e promova as vocações, que este seja o grande presente que a gente possa dar à nossa diocese e à Igreja do Brasil nessa celebração dos 75 anos da nossa diocese. Dentro desse espírito de oração, eu quero repetir o que eu já disse na reunião que eu tive com o clero. A função do bispo é ser cuidador, cuidador do povo e cuidador daqueles que cuidam do povo. Por isso, por excelência, eu quero cuidar com carinho dos meus irmãos padres e diáconos, para que eles possam cuidar muito bem do povo de Deus. Eu não sou um patrão, não sou um gerente que estou assumindo uma empresa. Quero ser um irmão no meio de irmãos, um pai que possa cuidar dos seus filhos, para que vocês, se sentindo amados por Deus, possam amar os seus rebanhos, amar aqueles que são de Deus, como filhos e filhas muito amados de Deus. Peço também que dentro desse espírito de oração nós possamos valorizar as comunidades religiosas, as novas comunidades, que são um bom odor de Cristo, seja na educação, seja na assistência aos mais necessitados, seja na evangelização ou no trabalho pastoral. Que a nossa igreja, dentro desse espírito da oração sacerdotal de Jesus, esteja no mundo sem ser do mundo. Quando eu digo mundo, tem um duplo sentido. Mundo tem um lugar onde nós estamos, e é preciso que a igreja não fuja do mundo. Como Cristo se encarnou, é necessário que a igreja esteja encarnada para ser presença do Senhor. Mas ao mesmo tempo, que a gente não viva aquele outro sentido de mundo, aquilo que contradiz o reino de Deus. Que sejamos capazes de viver os valores do reino. Por isso, sejamos capazes de cuidar, valorizar e promover o laicato. Nessa última assembleia da CNBB, nós começamos a preparar um documento de estudo sobre o laicato. Não nos esqueçamos, eu sempre digo, a hierarquia na igreja é diferente de outras hierarquias em outras instâncias. Outras hierarquias são degraus que sobem. A hierarquia na igreja, para ser evangélica, devem ser degraus que descem. Antes de sermos qualquer outra coisa, bispos, padres, diáconos e papas, somos leigos, somos povo de Deus. Então que saibamos valorizar e cuidar do nosso povo de Deus.
que a nossa igreja possa dar uma atenção especial aos jovens. A igreja da América Latina já fez sua opção preferencial pelos pobres e pelos jovens em 1979. Mas é preciso, em Puebla, no México, mas é preciso constantemente renovar. Então que os jovens se sintam acolhidos, do jeito que são, para que eles possam se tornar do jeito que Deus quer. Quando o Papa, agora santo, João Paulo II, esteve no Brasil pela primeira vez, talvez a homilia mais bonita que ele fez foi em Belo Horizonte, aos jovens. Naquela época era jovem, talvez foi a homilia que mais falou meu coração. E o Papa João Paulo II, olhando para aquela juventude reunida na Praça do Papa em Belo Horizonte, ele dizia: eis um Belo Horizonte do futuro. Visitando as paróquias da diocese, vi uma presença grande de jovens e tive essa sensação de tornar minhas essas palavras: a diocese de Caicó tem futuro porque tem um Belo Horizonte. Temos muitos jovens dispostos a viver o Evangelho. Que saibamos acolher e abrir as portas para os nossos jovens. Também dentro desse espírito de oração, que nós saibamos dar um destaque especial para a pastoral familiar, para os nossos casais, nos diversos movimentos e pastorais que existem. Todos nós sabemos do momento difícil que a família passa e como a igreja precisa ser suporte, lugar onde os casais, onde as famílias podem se alimentar para de fato viverem como família doméstica. Mas não quero somente me dirigir àqueles que estão dentro dos conformes da igreja. Quero acolher também os casais que estão também numa outra situação familiar. Papa Francisco tem insistido muito que a gente não acolha somente aqueles que estão dentro dos cânones da igreja, mas que saibamos também entender situações diferentes, que saibamos reconhecer o que é o ideal que precisamos viver, mas que tenhamos a misericórdia para acolher o melhor possível. Então também quero acolher os irmãos que vivem situações familiares difíceis, muitas vezes vivendo até o seu não reconhecimento dentro da igreja, ou a dificuldade de se sentir igreja. Que sintam a igreja de Caicó uma igreja mãe, como Santana, de portas abertas. É preciso, para isso, que a gente não seja perfeccionista. O perfeccionismo nos leva ao legalismo, torna a igreja burocrata, fria e excludente. Se nós formos capazes de viver o melhor possível, que não é a mediocridade. A mediocridade é o mais fácil. O melhor possível é, dentro dessa situação, o que eu posso fazer de melhor? Nós viramos uma igreja misericordiosa. Eu garanto para vocês, Deus sempre tem um olhar para nós, não um olhar do ideal. Se Ele olhasse para nós com o olhar do ideal, todos nós estaríamos no inferno, porque ninguém consegue viver o ideal. Mas Deus olha para nós com o olhar da misericórdia, no olhar do melhor possível. Por isso as portas dos céus estão sempre abertas por nós, para nós. Que nossa igreja também seja assim. Mas uma igreja, minha gente, que tem Santana como padroeira, com certeza precisa priorizar os idosos. Santana é a avó de Jesus, a mãe de Nossa Senhora. Precisamos valorizar os nossos irmãos que já têm uma experiência, que carregam muitas vezes as dores do peso da idade. Nessa visita rápida que eu fiz à nossa diocese, em 4 dias passei em 15 paróquias, talvez seja pelo horário que eu passei, vi a quantidade grande de pessoas idosas, talvez à tarde só os idosos poderiam ir, e de muitas mulheres idosas e viúvas. Que vocês se sintam acolhidos, que vocês tenham espaço na nossa igreja. Por isso, contem com meu apoio à pastoral da pessoa idosa.
Mas valorizar o idoso significa valorizar aqueles que vieram antes de nós. É ter a consciência humilde de que a história não começa com nós, que outras pessoas já deram a sua contribuição. É uma consciência agradecida. Por isso eu também quero ter essa consciência agradecida nesse momento em que eu sou chamado a assumir esse ministério, momento que a nossa diocese está celebrando 75 anos. Quero agradecer a Deus pelos meus irmãos bispos que vieram antes de mim, Dom Delgado, Dom Adelino, Dom Manuel Tavares, que eles possam estar na graça de Deus, que sejam lembrados por nós nessa Eucaristia. Mas quero lembrar os nossos irmãos que também já deram a contribuição e que permanecem no meio de nós, Dom Heitor, Dom Jaime e Dom Delcio. E a gente, um bispo, quando chega numa diocese, não pode ser como a gente vê muitas vezes numa loja, num posto de gasolina, sob nova direção. Não é sob nova direção. A igreja tem direção. Esses meus irmãos construíram a história. E quando eu falo desses homens, estou falando de todas as pessoas que viveram um momento da história junto com eles, que contribuíram. Eu não venho para mudar nada. Eu venho para entrar nessa história, para aprender com vocês. E na medida que formos caminhando juntos, também dar a minha contribuição. Quero ainda dizer, se a igreja quer ser orante e precisa anunciar a palavra, ela precisa também dar destaque aos meios de comunicação social, como você já tem dado. É um santo orgulho poder dizer que nossa diocese tem 3 rádios e um canal de TV para nos comunicarmos, para que a palavra de Deus possa ecoar em todos os lugares. Contem com meu apoio, Padre Vanoff, que acompanha as 3 rádios, meu irmão que acompanha, a luz não me deixa ver aqui, meu irmão que acompanha o nosso canal de TV, Cristo Rei. Contem com meu apoio, é prioridade para nós. Por fim, minha gente, havia uma canção que a Elba Ramalho gravou, que ela dizia: imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Nesta canção, não estou defendendo a divisão do Brasil, hein? Não é isso, mas assim era a canção. E nessa canção ela dizia: se o Nordeste ficasse independente, como é que seria esse país? E na música ela dizia que Asa Branca seria o hino nacional do Nordeste. Neste hino nacional, Asa Branca, há uma estrofe que diz: quando o verde dos seus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chores, não viu, que eu voltarei e viu meu coração. Com isso, o poeta nordestino está dizendo que aquele nordestino que partiu por causa da seca voltará quando chover e a plantação fica verde. E o verde será refletido no olhar da amada, o olhar verde da amada. Com certeza não voltou ainda a chover no nosso Seridó como nós desejamos. O Seridó continua seco, mas eu volto. Volto como minha família partiu de Alagoas para o Rio na década de 50. Eu volto porque eu vi o verde da esperança em Deus. Eu volto e encontro nos olhos de vocês o verde, não porque choveu, mas porque vocês matam a sede naquela fonte que não tem seca que a faça secar, que é Jesus. Eu volto e descubro que esta igreja, que este povo do Seridó, vocês são como a caatinga. Basta um pouquinho de chuva para ficar seco. Basta um pouquinho da graça para ficar feliz. Bastou um pouquinho do Papa Francisco para aquele cenário negativo da igreja ir se desfazendo. E como Deus nunca dá pouquinho, Deus sempre dá em abundância, então descubra em vocês
o verde da alegria da abundância do Evangelho, que tanto o Papa Francisco nos pede. Que sejamos uma igreja viva, que seja capaz de comunicar a alegre boa notícia. Que Santana, nossa padroeira, Mãe de Maria, avó de Jesus, possa nos ensinar a viver aqui no sertão do Seridó como fonte de água viva. Que em nossa vida aconteça aquilo que Jesus falou em João 7. Na festa das tendas, Jesus entra e, possuído do Espírito Santo, ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba, e daquele que beber jorrarão rios de água viva. Que as pessoas sedentas possam descobrir em nós essa fonte de água viva, porque fomos capazes de, como Santana, encontrar esta fonte em Deus, no amor de Deus. Que assim seja. Irmãos e irmãs, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,